Quer ver. Boa tarde, bem-vindo à Sociedade Civil. Que alimentos bons tem o outono para nos oferecer? E será que eles conseguem proteger-nos das gripes e de outros vírus comuns nesta estação? São perguntas para a tarde de hoje do Sociedade Civil. Na altura em que as folhas começam a cair e chegam às castanhas, à mesa do Sociedade Civil fala-se sobre o outono. Para que fique de água na boca e de estômago reconfortado, o chefe Paulo Anastácio sugere-lhe 3 receitas inspiradas nesta estação do ano. A entrada, o prato principal e a sobremesa foram pensadas no contexto da cozinha saudável, mas prometem satisfazer quando os dias começam a ficar mais curtos e frios. Uma sopa com feijão, um prato com tamboril e uma sobremesa com frutos da época são as receitas que vai aprender a confeccionar ao longo deste programa. Além das sugestões culinárias que vão ter aqui ao longo deste programa, vamos também saber mais sobre os alimentos desta altura, como confeccioná-los, como devemos alimentar-nos nesta estação, o outono. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. Ana Sofia Pimenta, vou começar por si, é nutricionista e é investigadora da Universidade Católica do Porto. Temos tendência a comer mais no inverno? Estamos mais sim, por casa? É verdade. Nesta altura do ano há um aumento do nosso apetite. Esse aumento pode aumenta mesmo? É natural aumentar o apetite no outono? Pela questão de que começa o frio e, portanto, o nosso organismo sente necessidade de produzir mais calor, portanto, de gastar mais calorias para manter constante a temperatura corporal. Agora, também é condicionado esse aumento de apetite, digamos assim, pelo facto de já passou o verão, os biquínis já foram, portanto começamos a utilizar... psicológico também. Também acaba por ser um bocadinho psicológico porque não temos que andar a mostrar o nosso corpo, não é? E, portanto... Mas está a falar só das mulheres, os homens não têm os mais homens também mostram... também. Também, mas os homens... Eu falei em biquíni, mas pronto, calção de banho também no caso dos homens, não é? Portanto, temos menos atenção ao nosso corpo, não é? Relaxamos mais um bocadinho, é isso? Exatamente. E, portanto, abusamos mais também. E tendemos a comer alimentos que são mais calóricos e, se calhar, a pôr de lado as frutas e os hortícolas. Eventualmente poderemos comer sopa, porque o tempo também está... portanto, a descida da temperatura assim o permite. Se calhar deixamos as saladas e comemos mais sopa. Alguns, outros não E até temos os pratos típicos de outono e de inverno, não é? Que são geralmente mais pesados. A comida tradicional portuguesa, pelo menos é. Bom, e para as pessoas que não praticam exercício físico todo o ano, o outono, a chegada do outono, ainda condiciona mais a falta de exercício físico. Saímos menos à rua, exatamente, não se caminha, tudo isso não nos se puxa cola. mais para a mesa. Exatamente, para comportamentos sedentários e mais para Então isso quer dizer mesa. que devemos ter alguns cuidados, com certeza, nesta altura. Nesta altura, tal como cuidados alimentares, não é? Sim. Quando estava a falar de cuidados alimentares devemos ter sempre. Exatamente. Mas devido a essas condições todas e esse cenário que traçou, provavelmente nesta altura devemos ter mais algumas. Devemos ter os mesmos cuidados alimentares no inverno, no outono, no verão e na primavera. Há regras básicas que nós temos que cumprir, nomeadamente tomar sempre o pequeno almoço, fazer a merenda da manhã e fazer a merenda da tarde, iniciar a refeição do dia, do almoço e do jantar com uma sopa rica em legumes, apostar mais no consumo de leguminosas, de cereais completos, de fruta, de hortícolas e apostar menos, obviamente, nos produtos açucarados, no açúcar, nos produtos salgados, que simultaneamente são muito ricos em gordura, também nas bebidas alcoólicas é preciso ter alguma moderação, não só pela questão do álcool em si, mas também porque fornecem muitas calorias vazias. Mas não estava a dizer há pouco que precisamos de mais algumas calorias agora? Precisamos de mais algumas, mas não tantas que nós comemos excessivamente, comemos durante todo o ano em excesso. E, portanto, essas calorias extra, essas calorias extra que nós necessitamos, eventualmente, nos tempos mais frios, portanto, no outono e no inverno, não é uma quantidade de comida que justifica aquilo que nós comemos. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. Agora estou... Sim. Portanto, na prática nós temos reservas, não é? Não precisamos de comer mais agora nesta altura do ano do que nas outras.
Precisamos eventualmente de comer pouquíssimo mais para compensar esse gasto aumentado pelo nosso organismo. Que depois o organismo adapta-se, não é? Sim. Agora, a tendência de facto é, no outono, no inverno, nós comemos pratos muito, muito calóricos, desde logo as carnes, os enchidos, os queijos, coisa que no verão se calhar nós não vamos comer. Apostamos mais nas frutas, nas saladas. Mais frescas, não é? Exatamente. Em comidas mais frescas. António Moraes, bem-vindo à Sociedade Civil, é gerente da Cooperativa Agrícola de Valpaços. Quais são, assim, bom, falámos de alguns deles logo no arranque do programa, mas quais são, assim, os alimentos próprios desta época, os mais característicos? Porque nesta época os produtos. Começa-se a colheita da castanha, que é um produto magnífico e que existe normalmente em 3 ou 4 regiões do país. A região de Trás-os-Montes é a maior produtora de castanha. Produzimos em 4 regiões, mais ou menos, é? Sim, 4 regiões. E são todas iguais as castanhas, não? Não. Há variedades que coincidem. Mas há uma variedade, tenho que dizer, não é, já que me perguntou, que é praticamente específica da DOP da Padrela, ou seja, da zona de Carrasel do Montenegro, que é a variedade judia. Judia. E é diferente essa castanha das outras? É a nível de calibre e um pouco mais açucarada. O calibre é maior? É maior. Chega a atingir cerca de 55 castanhas por quilo, 55 frutos por quilo. E as outras? Há a Lava, há a Cota, há a Longal, que se distribui um pouco por todo o país. Há uma variedade também muito boa, que é a Martainha, na zona de Sernancelha. A Judia também, voltando atrás, para quem compra, tem uma vantagem bastante grande, porque tem um poder de conservação mais longo, portanto conserva-se com mais facilidade, desde que esteja em lugar secos, frescos e escuros, não é? É preciso saber conservá-la, não é? Agora, é pena, na realidade, que por vezes os consumidores, nos grandes espaços comerciais, aparecem outras variedades que vêm de outros países e que têm características totalmente diferentes das nossas e têm dificuldades, por vezes, em distinguir e são também aliciados a fazer essa aquisição pelos preços que lá são praticados. Basicamente não é? compram castanhas, são castanhas, mas nem todas são iguais. Essas variedades todas que me está aí a falar, por exemplo. Para mim, não é puxar um bairrismo, não é? Que é a tal judia, é aquela que como consumidora opta. A que mais aprecia. A que mais aprecia. E para além da castanha, quais são os outros produtos próprios desta altura? A amêndoa também, que acabou agora a apanha da amêndoa. Portugal produz cerca de 16 mil toneladas. Por exemplo, só nós, a cooperativa onde é que eu trabalho, recebe uma média de 1000 toneladas. Portanto, tem um peso bastante elevado. E há várias variedades. Nós consumimos essa amêndoa toda ou exportamos? Não. Nós, essencialmente a cooperativa, exportamos para o mercado nacional, temos cá e para a Espanha, essencialmente para o mercado espanhol. O mercado espanhol, a nível da amêndoa, está mais desenvolvido e tem uma apetência que depois consegue meter para a Europa. Consome mais a amêndoa do que nós. Consome, transforma e consegue depois exportar para a Europa. Transforma em quê? Em palitos, parte a amêndoa, parte... Em vários produtos derivados da amêndoa. Tira a pele da amêndoa, sim, vende, faz a calibragem, porque a amêndoa também tem um valor. Sim. Também já começamos a ver amêndoa assim aqui, não é? Já aparece aqui. Nós temos 2 indústrias cá no nosso país. Uma em Alfândega da Fé, que é a Amendouro, e outra em Pinhel, Pavi, que já fazem os palitos de farinhas. Castanhas, amêndoas mais. Também aparecem. Cogumelos, também estamos a produzir cada vez mais cogumelos. Antes de tudo. Mas aí esses aparecem todo o ano. Sim, mas agora aparecem com mais abundância. Os cogumelos é uma coisa que é preciso ter muita atenção, não é? Atenção, eu não deixo de recomendar, porque todos os anos, infelizmente, aparecem acidentes. Porque me está a falar da apanha do cogumelo selvagem, a apanha selvagem. Exatamente, por intoxicação. E eu recomendo a todos os seus telespectadores que não conheçam, que não consigam identificar bem as espécies comestíveis, que não sintam a tentação de apanhar cogumelos. E o cogumelo que existe, que é próprio desta estação, é esse, não é? Porque o outro produz todo o ano, ou não? Sim, há cogumelos a produzir exatamente várias variedades. Mas agora os cogumelos selvagens aparecem em maior abundância nesta altura, não é? Nós chamamos lá em cima... E há mais produtos ou não?
próprios desta época? Eu vi também no programa a uva, não é? A uva, essencialmente, que se apanha nesta altura, não é? é para transformação, em vinho. Sim. Em vinho, portanto. Porque a uva de mesa já existe todo o ano. Já existe todo o ano e existe também já a indústria para transformar a uva em passa. David Carvalho, bem-vindo, é médico endocrinologista do Centro Hospitalar de São João. Até que ponto é que nós podemos ou devemos tirar partido para a nossa saúde dos alimentos desta estação? Obviamente que a ingestão alimentar é controlada por diversos fatores e já falamos aqui acerca da temperatura ambiental que faz com que haja um estímulo, digamos, para o apetite. E há outros, digamos, eu relembraria que também teoricamente ou habitualmente acontece depois do período de férias, há o reinício da atividade, sobretudo o reinício da atividade escolar para as crianças e os adolescentes e, portanto, muitas vezes, digamos, quando nós pensamos em alimentação e numa perspectiva de uma alimentação saudável, obviamente que uma das regras muito importantes é também haver variedade e, portanto, todos os alimentos são bem-vindos. Nós não podemos dizer que há alimentos que não são bons e outros que são bons. Agora, tudo faz parte, digamos, do equilíbrio que é preciso ter. Claro que isto é muito fácil dizer e mais difícil de realizar, não é? Porque costuma-se dizer que é preciso bom senso, mas isso é uma coisa que ninguém sabe medir assim com medidas muito precisas. De qualquer maneira, estes alimentos são alimentos de boa qualidade e gostava só, talvez, em termos históricos, relembrar que, por exemplo, durante muitos anos, até a introdução da batata, a castanha era, digamos, o grande fornecedor de glícidos, portanto, era uma fonte de energia excelente. Mas perdeu-se um bocadinho, não é? O uso da castanha com essa função. Pois, a introdução da batata, que foram os portugueses que trouxeram, digamos, da América do Sul, depois das descobertas, veio revolucionar e teve alguns aspectos interessantes. Teve, nomeadamente, por ser um excelente fornecedor de grande quantidade de vitamina C, foi o responsável por acabar a carência de vitamina C em toda a Europa. Mas a castanha é realmente um excelente alimento. Hoje em dia, muitas vezes utiliza-se, muitas vezes como quase até na produção das refeições, é muitas vezes utilizado como um alimento de maior requinte hoje em dia. De qualquer maneira, basicamente eu diria que acaba por ser um elemento excelente em termos de fornecimento de glícidos, como rico também em fibras e menos rico, por exemplo, em gorduras. Mas há outros alimentos que falamos aqui que também eu diria que são excelentes. Os cogumelos foram aqui falados, são bons por terem pouca gordura, não terem muitos hidratos de carbono, serem ricos em fibras e, portanto, serem excelentes. Quase todos os elementos todos os alimentos acabam por ter as suas vantagens e, portanto, a lógica é que sejam utilizados, digamos, de acordo com as necessidades do indivíduo e de acordo com também a atividade física que ele vai desenvolvendo. As próprias uvas, por exemplo, sei lá, nós endocrinologistas, muitas vezes, quando nos aparecem doentes por exemplo, doentes diabéticos com excesso de peso, recomendamos que tenham algum cuidado, por exemplo, a utilizar as uvas Pois ou toda a gente utilizar diz os que as uvas diospiros. engordam, não é? Quer dizer, o problema é o equilíbrio que a pessoa tem. Quer dizer, É a quantidade que come também, não é? Portanto, não é? Acho que a questão essencial é haver um equilíbrio. Agora, muitas vezes, a recomendação que nós fazemos é que as pessoas usem e devem usar todos os alimentos, como digo, servirem-se, calcularem uma determinada porção e não comerem, portanto, das vezes estes frutos que são em unidades relativamente pequenas, é que as pessoas, digamos, quase que têm um comportamento aditivo. Servem-se do primeiro caixa, depois vão ao segundo e vão comendo e, como é agradável, vão comendo e acabam por comer mais do que aquilo que devem. Portanto, é uma questão, digamos, de procurarem servir-se e, em geral, também uma boa regra na alimentação, que a pessoa faça o seu prato, conseguindo, digamos, seguindo as normas da roda dos alimentos e depois vão, digamos, depois de feito esse prato, vão servindo e procurem, digamos, ter algum controle. E portanto, nenhuma recomendação especial para esta altura do ano? Não, eu acho que é bom, digamos, comerem em geral de todos os alimentos e uma alimentação equilibrada será uma alimentação em que vão escolhendo os diversos tipos de alimentos, quer fornecedores de glícidos, como é o que nós estamos a falar, portanto, ou fornecedores de hidratos de carbono, quer os outros alimentos, também foram falados. É indispensável que as pessoas também comam carne, peixe, etc., digamos, de acordo com as suas necessidades.
E, portanto, nós o que acabamos por hoje em dia ter é uma situação em que acabamos muitas vezes por comer excesso de proteínas e, necessariamente, por estarem incorporadas, excesso de gorduras, não é? Carlos Ramalhão, bem-vindo, é professor de Cardiologia e médico cardiologista. Devemos ter algum cuidado especial com o nosso coração nesta altura do ano? Em relação a algumas coisas, sim. Sim? Por exemplo? Porque nós vimos embalados do verão e hidratamos-nos bem nessa altura porque temos sede. Nesta altura temos menos sede e esquecemos de beber. Da água. A água. Também pode ser qualquer outra bebida em quantidades moderadas, como o vinho, por exemplo, que tem efeitos antioxidantes. Mas é importante não esquecer a hidratação. Depois há outro aspecto importante em relação ao coração que eu gostava de deixar bem frisado, que é o que já falámos aqui, com o consumo de citrinos, que é extremamente importante, que previne as gripes, que previne as constipações, que ajuda a ter mais resistências, porque tem mais vitamina C. Mas há um citrino que para determinados doentes é proibido e há um fruto que para determinados doentes é proibido e há uma infusão que para determinados doentes é extremamente proibido, que é, nomeadamente, o diospiro, a toranja e o chá de pericão. Esses três produtos desta época, nos doentes que estão a fazer o chamado controle de sangue, ou a chamada hipocoagulação oral, não devem ser ingeridos porque alteram os valores da coagulação e depois os analistas não conseguem ter os doentes bem controlados. Portanto, diospiro, toranja, chá de pericão, esquecer. E alteram como? Tornam o sangue mais fluido, Uns tornam o sangue mais fluido, outros tornam o sangue mais grosso. Portanto, é difícil depois ajudar o Agora, quais é que tornam o sangue mais grosso e o sangue mais fino? Desses três, consegue dizer-me? Eu penso que o diospiro torna mais fino, a toranja torna mais fino e o chá de pericão torna mais grosso. Mas mais grosso. Isto é uma área da hematologia. Sim, e eu não queria entrar claro. nela. Não, era só para mas é importante, não é? Já é extremamente importante, até porque são frutos da época e são frutos muito consumidos, até em receitas de culinária, doces e bebidas, e nós temos que beber e sumos. Por exemplo, a manga em grandes quantidades também altera a coagulação, mas nós não consumimos sumo de manga em grandes quantidades. Pois, mas estamos a falar aqui de situações específicas, exato, de pessoas com determinados problemas. Relativamente à alimentação, eu queria falar de dois tipos de alimentos. Já falaram dos frutos secos, já falaram dos citrinos, mas há dois tipos de alimentos que vêm. Uns de uma prática boa, do exercício, da caça e da pesca. A perdiz, por exemplo, a lebre e o coelho, se forem verdadeiros, se não forem de aviário, não tem gordura, é uma carne saudável. E quem é que tem acesso à carne de caça? Não é a maioria das pessoas, com certeza. Mas no interior ainda se consegue caçar. Sou caçador, Sr. Professor, mas a orientação, a legislação que existe no nosso país sobre a caça... Agora, bom, isso é outra coisa, para outro programa. Já fizemos um programa sobre isso aqui. Há outro permite que haja caça. Que nesta altura também é frequente, que é a matança... Não, ela não chega às pessoas, na sua maioria. Não há. A caça selvagem é uma ilusão. Fora aquelas espécies migratórias que não é possível criar em cativeiro, não é? Agora, quando pensamos em perdiz, lebre e coelho, eu sou caçador, ainda na semana passada estive no Alentejo, porque em Trás-os-Montes não há. Já vamos regressar. Não se esqueça do que vai dizer, tem que pôr a próxima reportagem. Vai dizer já a seguir, está bem? Outro aspecto mau era a matança do porco. A matança do porco, vamos já falar da matança do porco. Então, no contexto da cozinha de outono, a Sociedade Civil lançou o desafio ao Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada e também ao chefe Paulo Anastácio. E foi na cozinha deste instituto que confeccionamos uma receita de sopa com feijão, mas sempre com a premissa de uma alimentação saudável. Viva!
Estamos no Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada, na cozinha pedagógica, onde vamos hoje fazer uma vez mais uma receita saudável. Para começar, vamos fazer uma receita de uma sopa, mais ou menos tradicional portuguesa. Para esta sopa vamos utilizar alho, cebola, cenouras, batatas, tomate, feijão. Depois temos aqui um pouco de fiambre de frango para substituir o chouriço ou o bacon, que às vezes tanto gostamos, espinafres frescos, cenoura e novamente aqui mais alguns feijões. Vamos começar então, em primeiro lugar, por colocar um tacho ao lume com um pouco de azeite. Enquanto aquece, vamos esmagar aqui um dente de alho, grosseiramente, e vamos adicionar lá para dentro também da nossa panela. De um lado colocamos o alho, do outro lado colocamos a cebola, já está aqui laminada, e vamos começar a refogar muito, muito suavemente. E vamos agora adicionar as cenouras também, que já estão preparadas. Adicionamos ainda um pouco de tomate em cubos. Vamos agora adicionar as batatas, que já foram cortadas também, para nos ajudar a cozinhar. E agora vamos cobrir tudo com um pouco de água, só mesmo até cobrir os sólidos. Falta só, para finalizar esta parte aqui, vamos adicionar os feijões. Vamos agora só colocar uma pedrinha de sal, muito pouca, não vamos abusar muito no sal, e vamos colocar também um bocadinho de pimenta, mas que é sempre opcional. Tapamos e vamos deixar cozer. Então aquilo que vamos fazer agora é, colocando a frigideira ao lume, vamos colocar aqui só umas gotinhas de azeite, muito, muito poucas. Deixamos aquecer e vamos adicionar o nosso fiambre lá para dentro e vamos deixar alourar um bocadinho como se fosse bacon. Entretanto, a cenoura que nós temos aqui já foi aquecida, já foi fervida um pouco, para não levar tanto tempo a cozer, e podemos, inclusivamente, já colocá-la aqui deste lado, para que ela também, por sua vez, vá ganhando um bocadinho de sabor. Nós podemos, muito simplesmente, cozer os espinafres, tal e qual como eu vou fazer agora. Deitar aqui, dar uma voltinha, assim só, e imediatamente os espinafres estão cozidos, porque eles são extremamente fáceis de cozer e não precisam estar muito tempo dentro da água a apanhar calor e a perder tudo o que são as vitaminas e os sais minerais. Por último, temos aqui os nossos feijões, guardamos aqui um bocadinho, que vamos deitar aqui para dentro também. Muito bem, já triturámos a nossa sopa, como se pode ver, e agora vamos retificar um pouco a espessura, adicionando um pouco mais de água. Muito bem, vamos agora finalizar a nossa sopa com a nossa guarnição. Preparámos antecipadamente. Vou colocar aqui no centro do prato e a nossa sopa está pronta. Sopa de feijão com espinafres. Feijão também é uma coisa muito tradicional nossa, não é? Exatamente. Muito usada. O Carlos estava-nos a falar que a caça seria uma bela hipótese, não é? De nos alimentarmos bem também, com carne saudável e com pouca gordura. E já percebemos que não há assim tanta caça como isso. Não é? Mas ia-nos falar, antes de vermos esta receita, da matança do porco. Mas antes de falar da matança do porco, quero dizer ali que o sal era escusado. O sal era escusado, sem sal nenhum, sem sal nenhum na sopa. Os alimentos que nós comemos têm mais que sal, mais que suficiente para as nossas necessidades. Portanto, não há necessidade de adicionar sal. O que é certo é que educamos o nosso paladar de forma diferente desde temos que educar. Crianças, não é? E se começarmos desde crianças, nós conseguimos ter uma população mais saudável. Não há necessidade de acrescentar sal
confecção dos alimentos, nem depois na mesa, quer dizer, o saleiro da mesa deve ser abolido, não é? Depois, quem se quiser suicidar, é óbvio que pode depois pôr sal na comida, como quem se quiser suicidar, em vez de beber 1 ou 2 copos de vinho, bebe uma garrafa inteira a uma refeição, não é? Agora, acho que ali o sal está mais. Sem sal nenhum. Posso também intervir? Pode, eu claro. também acharia que, não sei o que é que a Ana pensa, mas eu acharia que também podíamos dispensar as proteínas do fiambre de frango. Eu acho que só de legumes chegaria. Acho que dava na mesma fazer aquele top em cima da sopa, porque a tendência depois vai ser no próprio prato a ter. E já temos ali um excelente fornecedor de proteínas que, apesar de ter dito e fazer parte da nossa... O feijão. Que apesar de fazer parte da nossa tradição, o que acontece é que hoje em dia as pessoas comem pouco feijão. E é um excelente... E quando comem feijão, comem-no misturado com a carne, consideram que precisavam das duas coisas, não é? E provavelmente aqui seria uma boa maneira de utilizar, não é? É interessante que, por exemplo, sei lá, e desculpem-me só este fediver, e voltando também à tradição transmontana, o feijão vermelho com couve galega, digamos que acaba por ser a feijoada transmontana, tem uma combinação de aminoácidos quase semelhante à do bife. Quer dizer, podemos comer bife a um preço de feijões e de couve galega. Portanto, juntando os cereais, o arroz, por exemplo, já temos ali o pacote completo, já não precisamos da carne para nada. Estando a falar de sopa, eu também não deixava de sugerir aos seus telespectadores que experimentem um dia, porque lá em cima é essa tradição, sopa de castanha. Em vez de ser, por exemplo... E não fica doce? Não fica doce. É espetacular, a sopa de castanha. Há pouco estávamos aqui a falar da castanha, não é que durante muito tempo foi um dos condimentos à mesa, em vez da batata? Sim. Também é verdade que hoje a castanha é um bocadinho mais cara para usar diariamente. Os preços são muito elevados, mas a nível das regiões onde produziam a castanha, eles conservavam, secavam-na ao passou fumo. de ser um produto tão usado, não é, na nossa culinária no dia-a-dia para preços tão elevados e... Porque o consumo aumentou e as pessoas reconhecem um alimento com bastante qualidade e com características... Depois aumenta sempre um São Martinho. Para degustarem, não é? O São Martinho. Naquelas alturas. Há a tradição de se é um bocadinho comemorar. Com a sardinha nos Santos Populares, não é? É exatamente a mesma coisa, não é? É precisamente a mesma coisa. Pronto, e começou até esses fogareiros de rua que nós vemos nas nossas cidades, que começam a aparecer nesta altura. As pessoas têm a tendência de comprar aquele cartuchozinho de castanhas que são vendidas à dúzia por preços muito acima e que às vezes não chegam ao produtor. O circuito comercial também não vai compensar devidamente quem as produz durante todo o ano. Já falámos aqui de outros alimentos, como o caso de Diospiro, que já sabemos que há pessoas que não podem comer. A romã também é mais para o inverno, não é? A romã começa agora. Também começa agora. Os supermercados já estão invadidos pela romã. Que também não são assim muito usados, pois não, na nossa alimentação. Nós habitualmente é mais a laranja, a pera, a maçã, a banana e não damos tanta importância se calhar à romã. Aos Diospiros acho que a maioria das pessoas, na altura que eles aparecem, usam. A romã dá muito trabalho. A romã é um super alimento, é um super fruto, é lindo, mas tem a grande desvantagem de dar muito trabalho para comer. E como tal, nós somos todos preguiçosos, não é? Somos crianças, é bom porque a mãe prepara. Quando somos adultos já custa mais um bocadinho. Mas também, uma das técnicas que se pode fazer é cortar a romã a meio e depois sacudir e ela acaba por sair com mais facilidade. Às vezes sai aquela pelecita que às vezes está muito preso. Parece às vezes um favo de mel, porque elas têm dificuldades em se desprender, tem que ser aos bocadinhos, porque depois sai aquele bocadinho de pele. Aquela pele amarela. Todo o trabalho que temos compensa, porque a romã é um super fruto, digamos assim, que a romã é dos frutos com maior potencial antioxidante e, portanto, é um fruto que nós devemos consumir até nesta altura do outono. Isso é importante exatamente para reforçar as nossas defesas imunitárias e prepararmos para a altura da gripe, não é? Porque se calhar a gripe daqui a um mês ou dois já começa aí as gripes, as constipações já começam aí a invadir e, portanto, já anda toda a gente constipada. E com gripe temos que nos preparar agora. A vacina tem que ser feita como prevenção. Temos que nos preparar agora, não é? Comer frutos, comer hortícolas para reforçar as nossas defesas. Os hortícolas da época, sim. Agora, nesta época, temos os espinafres, a abóbora, os grelos, as couves. Couve galega, exatamente. A couve lombarda. E, portanto, é nesses hortícolas da época, porque são mais baratos, são mais nutritivos
e são mais saborosos que nós devemos apostar. Frutos secos, também não somos muito de comer frutos secos a não ser na altura Do Natal. das festas, Mas, não é? Da festa é de um Natal. comportamento que, na minha opinião, está errado e que devia alterar. Os frutos secos Dá-me são... licença, o aumento do per capita, do consumo per capita está a aumentar no nosso Está a país. aumentar. Porque também se começa a ver os frutos secos à venda todo o ano, coisa que não se via antes, não é? Os supermercados neste Sim. momento têm frutos secos embalados todo o ano e antes nós só víamos os frutos secos Na altura certa, quando não é? chegava a altura Só na do- época, só na do época. Natal. E depois às vezes principalmente a amêndoa, não é? Portanto, é natural que isso Comprávamos também em estimule o casca consumo, e não é? conservávamos em nossa casa e de vez em quando lá íamos dando cabo de um dedo a partir o quebra mas nosso. aquilo agora já vem tudo descascadinho. Já sei que É sim, uma mas maravilha. também dá, parece em casca. Já vem em casca. sim. O preço e é vem, que não é nada convidativo, não é? Um pacotinho de 250 gramas custa quase Mas nós também não, podemos, 5 não precisamos euros. comer muitos frutos secos, não é? Não precisamos de comer muitos, é um punhadinho por dia, porque os frutos secos são excelentes fornecedores de fibra, fornecem gorduras insaturadas e ali o professor depois pode até explicar melhor, mas são gorduras que são benéficas para o coração, têm uma variedade de antioxidantes, de vitamina E, de vitamina A também, de potássio, portanto eles oferecem todo um conjunto de nutrientes essenciais ao organismo. A única desvantagem que eles têm é que são muito calóricos. Têm um grande aporte de gordura, praticamente não fornecem hidratos de carbono, são extremamente calóricos. Isto estamos a falar 100 gramas de frutos secos e aqui estou a incluir todos, a noz, a amêndoa, o pinhão, fornecem entre 600 a 700 calorias. Portanto, é muita caloria. O truque está em comer todos os dias um punhadinho de frutos secos, por exemplo, junto com o iogurte, mas a substituir o pão. Em vez de comer ao lanche, por exemplo, ou na merenda da manhã, em vez de comer o pão com o iogurte, come um punhado de frutos secos com o iogurte. Ou seja, nós não devemos comer frutos secos a acrescentar àquilo que nós já fazemos. Devemos consumir em substituição de outros alimentos. E assim conseguimos manter o nosso peso Mas não corporal. temos muito esse hábito, pois não, Ana, de Mas consumir os frutos devíamos secos começar a de ter uma daí a forma importância regular. deste programa. Mas devíamos É uma começar... maneira de incentivar as pessoas. pelo menos, Não, porque há Uma benefícios que noz. já são comprovados. É Ele pensa- óleos poliinsaturados. ajudam a combater a tensão arterial, O colesterol. o colesterol. Portanto, há benefícios comprovados e, de facto, devíamos apostar mais no consumo de frutos secos. Mas lá está, com moderação. Substituindo Exatamente. tudo com É como moderação. nós dizemos sempre. O azeite é muito bom, é uma gordura muito saudável. E vemos as pessoas abusam do azeite, que é uma coisa Qual é a medonha. importância, Carlos, desta gordura dos frutos secos? É exatamente na riqueza em óleos poliinsaturados que E porquê é que eles nos fazem bem? ajudam a baixar os níveis de colesterol e fazem subir o colesterol, chamado colesterol bom. Sim. E, portanto, são uma maneira menos cara do que comprar um medicamento para baixar o colesterol. E se forem consumidos, como disse a Ana, com moderação. com contenção. Uma, 2 notas por dia, meia dúzia de amêndoas. Pronto, podemos começar a fazer assim. Hoje é noz, amanhã é amêndoa, depois é blush, ou então faz uma mistura num frasco e tira um punhadinho e Exato. vai ali um mix. Pois. Às vezes os próprios cereais trazem os frutos secos misturados, Pois, não é? Não é? já é. Mas é mais passas, é mais, portanto, não são tanto os frutos oleaginosos, que é o que nós estamos a falar aqui, não mas é dos também trazem benefícios, já alguns. mas E as é mais passas os frutos também, já que secos. falou nelas, também são desta altura, não é? Começam a ser. Agora há passas todo o Todo ano. As passas, lá está, os frutos gordos, portanto, Sim, os frutos sim. oleaginosos são a noz, a amêndoa, agora o pinhão, a avelã é avelã, muito e depois pouco temos os usada, não é? frutos secos, as tâmaras, as passas, e aí uma coisa não tem nada a ver com a outra, porque os frutos secos são extremamente ricos em açúcar. Pois. Ok? Também são calóricos, mas são ricos em quer açúcar dizer que não os e não devemos oferecem comer? as gorduras poliinsaturadas. Não estou a dizer que eles não podem fazer parte de uma alimentação saudável. Podem, mas lá está, com peso contém medida também, não é? Mas são extremamente Se não calóricos. estar alguma também. diabetes aqui do... Exatamente. Eu, para sintetizar isso, gostava de citar um endocrinologista, infelizmente já falecido, e que, digamos, foi o criador até da primeira escola de nutrição, o Dr. Emílio Pérez. Então ele dizia uma expressão que eu acho que é bastante feliz. O problema é quando os abusos se tornam usos. Exato. Não é? Isto é, se a pessoa um dia abusar e comer umas tâmaras ou comer um pouco mais, nos outros dias tem que compensar, não é? Essa noção de que
Festa não é todos os dias, portanto, haver uma festa numa circunstância especial, acho que é importante ter a ideia de que é um momento de convívio, um momento em que a pessoa descontrai, portanto, e que poderá estar. Agora, no dia-a-dia, é preciso ter alguma parcimónia na ingestão alimentar e adequá-la à atividade física. O que acontece é que nós também, hoje em dia, fazemos pouca atividade física. Portanto, estes alimentos são excelentes. Nestas alturas do ano, menos ainda, provavelmente. Quer dizer, eu acho que também temos que fazer um esforço para modificar o comportamento, porque nós vemos, por exemplo, sociedades como, por exemplo, as sociedades nórdicas, onde o risco de doença cardiovascular é elevadíssima, onde a prevalência de diabetes tipo 2, a diabetes, digamos, associada à obesidade era muito elevada, e a partir do momento em que eles conseguiram demonstrar que a atividade física permitia prevenir, e os cuidados alimentares podiam prevenir o desenvolvimento destas situações, investiram na educação, na criação, portanto, junto dos centros de saúde, de infraestruturas que dessem apoio para que as pessoas fizessem mais atividade física, e lá existe neve, chuva, frio, e aumentaram significativamente a atividade física. Nós, comparado com eles, umas pingas ou uma temperatura amena não tem nada a ver, portanto, nós temos que convencer as pessoas que isso é importante. E felizmente começa a haver alguma... Já se vê as pessoas manterem-se, apesar de tudo, digamos, apesar da chuva, vão preparadas para a chuva e conseguem andar, e acho que devem fazer. E habituarem-se também a algumas das atividades do nosso dia-a-dia, do género de ir às compras, ir namorar ou ir namorar numa fase mais adiantada da vida. É importante sempre manter este namoro ao longo da vida. Fazerem isso, passearem, portanto, e isso acaba por contribuir para aumentar a atividade física. Eu acho que é um mito dizer que as pessoas não podem fazer atividade física. Têm é querer, e se quiserem, conseguem. Portanto, devemos apostar isso, ir ao café, ir às compras, no dia-a-dia, deixar o carro e ir a pé. Mexermos. Em vez de subir de elevador, subir pelas escadas, chegar a casa, dançar com os filhos, em vez de ter os filhos agarrados aos videojogos, não é? Vamos dançar, pôr uma música alegre e toda a gente dança, saltar às cordas. Há coisas que nós podemos fazer efetivamente para nos mexermos mais. Então vamos regressar, vamos ver mais uma receita, o menu do outono. O menu do outono, isso é para toda a gente. O menu do outono vai continuar. Desta vez o chefe Paulo Anastácio traz uma receita de tamboril no forno com alecrim. Vamos aprender a cozinhar este prato que promete aquecer também alguns dias mais frios. Estamos de volta ao Instituto de Cardiologia. Vamos agora fazer um outro prato de peixe desta feita. Temos aqui, neste momento, já ao lume, as batatas cozidas para ganharmos algum tempo. Ali dentro só temos sal, um fiozinho de azeite e água. Aqui em cima temos tamboril, azeite, ervas aromáticas, no caso vamos utilizar o manjericão e o alecrim também, rúcula e limão e um pouco de alho. Vamos começar já, em primeiro lugar, por temperar com um pouco de sal o nosso tamboril que temos aqui. Não vamos pôr muito sal. Vamos colocar também aqui um pouco de sumo de limão. Temperar aqui um bocadinho de sumo de limão, o nosso tamboril. Vamos também picar um dente de alho, se possível bem fininho. E vamos misturar aqui. E agora, na frigideira que já temos aqui ao lume, vamos colocar aqui só um bocadinho de azeite. Uma outra particularidade é que nós vamos adicionar a este peixe um pouco de alecrim, que agora nesta época, como se quer sabores um pouco mais fortes, vamos utilizar aqui o alecrim. Ora, colocar assim desta forma, e vamos ainda colocar um pouco de raspa de limão aqui para cima, que é para lhe dar um sabor mais acentuado. Muito bem. E agora vamos passá-lo aqui para o tabuleiro, para depois em seguida o levarmos ao forno. E vamos ainda juntar um pouco de alecrim. Alecrim fresco, no caso, para dar um sabor mais agradável. Vamos agora levá-lo ao forno. Ali temos as nossas batatas que estão a acabar de cozer. E voltamos daqui a pouco. 5 minutos é suficiente.
Já passaram os nossos 5 minutos, vamos agora tratar aqui das nossas batatas que já estão também cozidas. Vamos escorrer uma parte deste caldo que está aqui, desta água de cozedura das batatas, vamos escorrer um pouco e vamos reservar a outra parte cá dentro. Vamos temperar ainda também com, vejam, só uma colherzinha de azeite, não vale a pena estar a pôr muita quantidade. Vamos picar um dente de alho aqui para dentro e vamos colocar também aqui um pouco de manjericão. Então vamos picar, já está, vamos juntar aqui para dentro e agora, novamente, vamos também dar aqui um saborzinho a limão. O nosso peixe está no forno e, como se pode ver, está aqui douradinho e vamos fazer agora assim. Ora, vamos colocar Ana, notas esta sugestão? Notas esta sugestão de lombinhos de tamboril braseado com alecrim. Então, algumas. Desde já, a inclusão das ervas aromáticas é excelente. A única coisa que falha é que, uma vez que até se colocam ervas aromáticas, então poderia de todo retirar-se. As ervas aromáticas são uma boa alternativa ao sal, era isso? Exatamente. Não é? Exatamente, por isso, uma vez que até se faz o bom uso das ervas aromáticas, aqui nesta pedia mesmo Nós usamos bem as ervas aromáticas, usamos pouco ainda. Eu acho que trabalhar com elas na cozinha. a utilizar cada vez mais. Já começava jardins de ervas aromáticas. Em casa, exatamente. Em casa, nas varandas e tudo. Depois outras notas, eventualmente, se calhar azeite a mais, era aquilo que estávamos a falar há bocado, o azeite é uma gordura saudável, sem dúvida nenhuma que é a gordura que se deve utilizar na confecção dos pratos. De qualquer maneira, o chefe, já não me recordo o nome dele, estava sempre a dizer só mais uma colherzinha de azeite, só mais uma colherzinha de azeite. E, entretanto, já foram 3 ou 4 colheres de azeite para a confecção de um prato. Se atendermos à roda dos alimentos, a roda dos alimentos diz-nos que diariamente nós devemos consumir entre 1 a 3 porções de gordura, sendo que uma porção de gordura é o equivalente, vamos imaginar, a uma colher de sopa de azeite. Ora, só neste prato já gastamos as porções de gordura que tínhamos para o dia. Isto só para que seja perceptível. Mas estamos a partir do princípio que aquilo vai ser comido tudo por uma pessoa? Obviamente que eu não sei para quantas pessoas é que foi esta receita, mas a ideia não era certo, mas a ideia é só as pessoas a perceberem-se. É só perceber-se que é fácil ultrapassar a quantidade de gordura e de outros alimentos que nós temos para o dia. É só essa a questão. Quer acrescentar mais alguma coisa a esta receita ou não? Pareceu-lhe bem? Uma das sugestões, já agora que estamos nesta, era substituir a batata, eventualmente poderá ser uma alternativa pela castanha, não é? Poderia cara! Se, há bocado estávamos aqui a discutir. Eu tenho a ideia, bom, talvez as pessoas saibam, ela tenha desaparecido um bocadinho até das nossas receitas, etc, não é? A castanha como acompanhamento no prato. Mas o que é certo é que hoje nem toda a gente pode acompanhar a refeição com castanhas, substituindo a batata, não é? Estou a dizer, digamos, poderia ser interessante na possibilidade até de comprar a própria castanha fresca e depois secá-la em casa e depois utilizá-lo ao longo do ano. Claro que as pessoas preferem... E quem é que tem tempo para isso? Digam lá. É uma questão de planear. É uma questão de se organizar. E a castanha, portanto, de qualquer maneira, acho positivo e gostava de enfatizar este aspecto. Eu acho que é bom que as pessoas se habituem e voltem a cozinhar em casa. Porque se compararmos com todos os defeitos, entre aspas, estamos aqui, o chefe não está aqui para se poder defender, se nós compararmos com a compra de alimentos pré-cozinhados ou mesmo de refeições que se vão buscar ao restaurante para comer em casa, necessariamente tem muitíssimo mais gordura, tem muito pior qualidade que esta. Portanto, o cozinhar em casa
E, portanto, eu acho que era importante as pessoas pensarem que precisam ter tempo também para isso e arranjarem tempo, porque até serve para aliviar um pouco o stress. Quer dizer, mas aprende-se, tudo se aprende. Hoje em dia com a Bimbi, não é? Há muitas formas. Como diz o seu professor da vida, hoje em dia, ele referiu a castanha, e existem embalagens congeladas por uma questão de conservação e existem durante todo o ano. Já descascada é tudo prontinha. Eu concordo que a castanha é um alimento caríssimo, não é bastante caro, que não é acessível constantemente a todas as bolsas. Mas de vez em quando, porque não confeccionar um prato acompanhado com castanha, que é maravilhoso. Não vamos dizer que vai ser todos os dias, não é? Mas uma vez por mês, ou num dia de festa, acho que é agradável para todos. E a acho castanha que também dentro desse... uma característica interessante, que é pelo seu teor em fibra, como o professor David disse, ela acaba... basta comer pouco para nós rapidamente nos sentirmos saciados. Pois, e, portanto, é um bocadinho que acontece também com a batata, não é? Não, mais saciados que a batata. A batata, assim, a castanha tem muita fibra. A batata, nem por isso. E, portanto, basta-nos comer, vamos imaginar, 6, 7 castanhas para nós já ficarmos satisfeitos. Já falámos aqui da sopa de castanha, não foi? E não falámos de outra coisa, mas vocês não me vão deixar falar, porque leva açúcar, que é o pudim de castanha, mas tudo, a torta de castanha. A forma mais tradicional de consumir aqui no nosso país é a castanha cozida. Sim, ou assada, muito assada. Não é? E que é engraçado, pronto, se pegássemos nas mesmas castanhas, e há várias formas de assar, de cada maneira que a confeccionamos tem paladar ligeiramente diferente. Tem paladar diferente, é verdade. António, mas cuidado, que a castanha assada põe sal. Eu estou aqui em apresentação de professor Pado e ele deve-me estar a agradecer a estar a atacar tanto sal. Porque ele é o maior defensor do sal e o maior atacante do tabaco. É verdade que põe sal da castanha assada, mas o que é que acontece, o professor? O sal que põe ainda tem aquela pele exterior. O que vai para a parte interior do fruto, que vai ser a parte que vamos consumir, chega lá uma pequenina quantidade. Às vezes aparece. Porquê é que precisa pôr tanto sal na castanha passada? Se calhar é uma tradição só, não é? Não há, para mim não surge essa necessidade. Dizem que melhor a casca da castanha, é verdade? Não é verdade. Tem uma coisa boa, crepita, não é? Faz aquele barulho que é do sal a estalar a maior parte das vezes. Assar castanha, isso, esse lado romântico no campo, numa fogueira, a fazer a fogueira, pôr no assador, assar no forno. Há quem lhe ponha umas pingas de água também, não é? Na lareira, às vezes nas brasas, que por partida, quando era nas aldeias, punha-se ela tem que ser talhada, tem que se fazer um golpezinho para não rebentar, para não estourar. E às vezes, por partida, o miúdo lá metia uma castanha, sem fazer o talhozinho, e de vez em quando aquilo rebentava e ficava toda a gente Vamos falar um bocadinho também dos nossos pratos tradicionais, que são muito de inverno. Muitos, não é? Os sarrabulhos, as feijoadas, o cozido à portuguesa, também são muito, se não forem do outono, são do inverno. Pronto, mas começamos a comê-los a partir de agora. Esse tipo de refeições, como é que devemos fazê-las? Como é que devemos consumir esses pratos tradicionais? Quem quer começar? Ana. Devemos consumi-los, são pratos tradicionais e acho que nós temos que preservar a gastronomia do nosso país. Se calhar fazer algumas adaptações. Nomeadamente, por exemplo, eles são na mesma tradicionais, mas evoluíram para os tempos modernos, digamos assim. Com mais cuidado. Mais saudáveis, é isso. Não abusar do sal. As carnes, escolher aquelas que eventualmente podem ser mais magras, não é? Se calhar nos cozidos, apostar mais no frango do que propriamente nas carnes vermelhas, até porque sabemos hoje em dia que a carne vermelha deve ser consumida com muita moderação, exatamente porque ela pode estar implicada no desenvolvimento de alguns tipos de cancro, nomeadamente de cancro do cólon, e, portanto, há que comer carne vermelha com alguma moderação, exatamente também por causa de toda a gordura saturada que acompanha as carnes vermelhas. E agora, entretanto, com esta história da carne, perdi o fio à meada daquilo que estava a dizer. Os pratos tradicionais, como é que devemos usá-los e como é que devemos consumi-los? Se calhar o professor David pode-me ajudar aqui, portanto, eu estou de acordo com o que a Ana disse, portanto, eu acho que a questão é assim, eu acho que devemos comer, mas com uma certa parcimónia, isto é, eu diria que quando comermos, devíamos comer de acordo com a receita tradicional.
O que podemos é comer poucas vezes. Quer dizer, e aquilo que acontece é que nós vivemos, apesar das dificuldades que todos nós temos hoje em dia, é um facto que hoje em dia, comparativamente com há 40 ou 50 anos atrás, nós ingerimos sobretudo muitas proteínas. Isto era um prato excepcional. Digamos, no dia-a-dia as pessoas não comiam este excesso de proteínas. Portanto, é preciso também ter outra noção. Era um dia de festa, mas não havia tantos dias de festas quanto isso. E o que acontece é o seguinte, vamos lá ver. Tradicionalmente, portanto, as pessoas comiam refeições mais ricas em hidratos de carbono, fornecedores de energia para a sua atividade diária, comiam poucas proteínas. A quantidade de proteínas provinham, por exemplo, das vezes do feijão, não comiam carne. Hoje em dia, praticamente, se não tiver carne ou peixe na refeição, as pessoas acham que aquilo não é um prato. E eu acho que essa noção é importante. Por exemplo, sei lá, se as pessoas comerem uma refeição um bocadinho mais rica em proteínas ao almoço, eventualmente à noite comem só uma sopa, uma salada ou uns legumes cozidos. Mas uma feijoada é uma refeição muito rica em proteínas. A feijoada, porque muitas vezes, para além das proteínas de feijão, é também rica. Tem vários tipos de carne. Tem vários tipos de carne. Mas, por exemplo, depois à noite a pessoa pode comer só uma sopa e comer, por exemplo, uns legumes cozidos, uma fruta e fica a refeição. O mesmo acontece com o cozido à portuguesa, não é? No exemplo da sopa que falamos há bocado, que o chefe apresentou, a sopa que foi apresentada, que era sopa de feijão com folhas de espinafre que tinha o tal fiambre de frango ou de peru, é uma sopa que aquilo já é o prato principal. Neste caso, em que a pessoa come, por exemplo, a feijoada ao almoço, se calhar uma sopa desta já tem leguminosa, já tem uma fonte de proteína animal que é o fiambre. Se calhar já não precisa de comer outro prato a seguir à sopa. E outra noção importante é o seguinte: nós fazemos reservas de energia, sob a forma, nomeadamente, de gordura ou de glicogénio a nível muscular e a nível hepático, mas não fazemos reservas de proteínas. As proteínas que se comerem a mais são deitadas todas fora e vão dar trabalho ao rim. Portanto, ainda vão sobrecarregar o rim. Eventualmente, a minha sugestão é, as pessoas, se tiverem uma refeição dessas, provar um pouco de cada uma, mas relativamente pouco. Mas para manter a tradição... Mas essa é precisamente uma das tentações e uma das dificuldades dos nossos pratos tradicionais. Acontece também com o cozido à portuguesa, que é muita variedade. O próprio prato tem imensa variedade. E, portanto, há sempre uma tentação da gente provar um bocadinho de cada coisa, não é? Exato. Sim, mas eu acho que poderiam acaba sempre por aumentar a quantidade. Só as quantidades de chouriço, por exemplo, que se põe no cozido à portuguesa, não é? E só de enchidos é uma quantidade deles. Mas devem comer com parcimónia, não é? Quer dizer, eu acho que a quantidade que têm que comer... Por outro lado, também acho que é importante ter outra ideia que acho que a Ana poderá confirmar ou não, que é o comer juntamente com no cozido à portuguesa ou na feijoada à transmontana tem uma boa quantidade de produtos hortícolas, digamos. Tanto o cozido tem muitas hortaliças e as hortaliças e as fibras atrasam ou impedem a absorção do colesterol e, portanto, acabam por ter algum efeito... Um efeito contrário? Benéfico, portanto, impedindo a absorção, porque competem, digamos, na absorção e fazem com que arrastem as fibras. Comer uma boa quantidade também desses legumes que lá estão, não é? A questão é não ficar mais enchidos. E depois, no dia seguinte, comem a sopinha de cozido. E falar disso, da sopinha do cozido, que é uma tradição nossa também. Não devíamos comer a sopinha do cozido. Há quem faça também arroz com essa água. Ou pôr essa água em cima do arroz. Isso aí eu acharia que talvez não... O problema é que nós estamos a falar, digamos, que é proibido. num período em que as pessoas tinham realmente grandes carências económicas e então tiravam o partido, não é? Exercício físico e praticavam também, grande andavam na atividade física, agricultura. não é? E hoje em dia nós somos sedentários. Exatamente, acho que é isso. Temos que analisar isto. Isto é, também outra das coisas que costumo recomendar aos meus doentes, quando às vezes estamos a brincar, é assim, se tiver lá os amigos, diga-lhes, ok, nós acabamos de ter esta refeição, agora vamos andar a pé, vamos dar um passeio, podemos levar o guarda-chuva, vamos passear, se estiver a chover passeamos na mesma e aproveitamos para fazer alguma atividade física. O problema é que muitas vezes as pessoas acabam por comer e ficam ali sedentárias. Ficam fartas, e agora falando quando há televisão, ficam sentadas a ver a televisão e em vez de fazerem, eu acho que também devem utilizar a televisão com parcimónia, digamos, um bocadinho, tanto quanto basta para estarem informados, divertirem-se. No resto do tempo estejam ativos, não é? Estejam a mexer-se, com certeza. E os charrabulhos, já agora? Os sarrabulhos, portanto, eu confesso, eu normalmente não como esse tipo de comida. Mas também é muito desta altura, não é? Nesta altura. O problema é igual.
É o problema da gordura. É gordura, muito sal também. Muito sal. E, portanto, lá está, como a professora David disse, são aconselhados para dias excepcionais. Os nossos pratos tradicionais não são grande coisa lá do ponto de vista das regras alimentares. Como disse a Ana, muito bem, desde que sejam utilizados com parcimónia, como disse o David, moderadamente, nos dias de festa. Acho que uma vez por 2 meses, ou uma vez por mês, depende também da constituição da pessoa e da capacidade de fazer exercício da pessoa. Porque se de facto é um indivíduo que está muito sedentário e comer todos os dias um sarrabulho, no dia seguinte comer uma cozida à portuguesa, no dia seguinte comer uma feijoada, no dia seguinte comer tripas, claro que está o caldo internado. Estraga tudo, não é? E depois é assim, se calhar as pessoas que são saudáveis até podem comer de vez em quando este tipo de pratos. Mas, por exemplo, as pessoas que apresentam o colesterol elevado, têm hipertensão, aí não é de todo aconselhado que façam este tipo de refeições de forma frequente. Tem muito sal, tem muita gordura. Exatamente. Portanto, podem estar a agravar a sua condição. Difícil, porque às vezes as pessoas também têm alguma dificuldade, se fazem refeições muito pesadas, ricas em gordura, começam a ter dificuldade em fazer a digestão. Diga, Carlos, diga. Há um aspecto que é importante, é que no outono, e nós temos esta experiência, penso que já está até quantificada, no outono existe um aumento no número de depressões. E, portanto, as pessoas, para vingar ou para tentar tratar a depressão sem medicamentos, vingam-se na alimentação e vingam-se no consumo do álcool. E isso é um aspecto que também temos que estar atentos, e nós que estamos do lado lá da mesa, tentar quantificar aquilo que o doente come. Porque se eles não fazem isto, também têm outra tendência que é para a doença coronária ou para o suicídio, não é? E começa a ser um problema grave o suicídio em Portugal. E esta época do ano também... Esta época do ano é propensa há menos sol, à depressão e é propensa às doenças do aparelho digestivo também. A primavera e o outono são 2 situações em que o estômago protesta, habitualmente. Em que as pessoas que têm... Porquê? Não se sabe porquê, mas o que é facto é que quem tem problemas digestivos, ou do estômago, ou do esófago, ou do duodeno, sente mais e tem mais sintomas, quer na primavera, quer no outono. Portanto, aí o uso de um protetor gástrico é aconselhado. Já vamos voltar. Para terminar, com um final doce, é no Instituto de Cardiologia Preventiva de Almada que vamos aprender a fazer a próxima sobremesa, com frutas da época, mel, erva doce, canela e requeijão. Deixamos-lhe a sugestão de um contraste de sabores doces e salgados. Estamos de volta ao Instituto de Cardiologia de Almada, onde vamos agora fazer uma sobremesa saudável. Temos aqui à nossa frente já alguns exemplos de frutas, como sejam as ameixas, as maçãs, os pêssegos, banana, castanhas, amêndoas e pinhões também, canela, erva doce, mel, requeijão e depois ali um pouco mais de frutos secos que eu também já preparei. Vamos em primeiro lugar começar por fazer uma abertura na casca da banana. Vamos cortar em rodelas. Agora vamos temperar isto com um pouco de canela. Vamos adicionar também um pouco de erva doce e aqui a nossa mistura de frutos secos que já torramos para não serem tão indigestos. Envolvemos tudo. Vamos agora tapar com prata. Vamos agora colocar no forno. Estamos de volta. Já passaram os nossos 5, 10 minutos mais ou menos. Temos um requeijão que, se estamos num contexto saudável, convém que seja um requeijão magro ou um requeijão light. Vamos adicionar agora mel aqui para dentro. Vamos temperar com um pouco de limão. Entretanto, vamos preparar aqui um prato também e os nossos frutos. Agora,
vamos colocar aqui dentro desta forma. Nós arranjamos aqui, ok? Agora vamos agarrar aqui em 2 colheres e vamos fazer tipo pastéis de bacalhau. Colocamos aqui em cima com cuidado. E agora temos aqui também ainda um pouco de frutos secos. Vamos polvilhar aqui por cima. Uma pitada de canela. E temos aqui um pouco de mel. Vamos só colocar aqui por cima. E pronto, a nossa sobremesa de outono está pronta. Temos aqui uns frutos de outono no forno, com canela e erva doce. E um requeijão com limão e mel. Aqui tínhamos uma sugestão de uma sobremesa com requeijão. Eu lembrei-me que os queijos também são muito consumidos nesta altura, não é? Outono, Exato. inverno. É. A recomendação nesta sobremesa foi de utilização de requeijão. Em geral, o queijo fresco tem menos gordura e menos sal do que o queijo tradicional. Eventualmente até se pode utilizar, digamos, um queijo magro, portanto poderia ser ainda mais. Mas o que eu acharia mais interessante é isto. Nesta sobremesa é a sugestão de utilizar a fruta. Claro que no dia-a-dia nós devemos comer fruta. Aqui é uma sobremesa mais sofisticada, digamos, com ar mais apresentado, mas em que se utilizou fruta fresca, que foi confeccionada algum tempo antes, e se adicionaram, digamos, as amêndoas e as nozes, o que eu acho que também, e na quantidade provavelmente dividida por todos, será aquilo que falámos há cerca de um punhado de frutos secos, portanto, na quantidade adequada, pareceu-me, de facto, uma forma interessante de fazermos uma sobremesa e de termos um cuidado especial por uma festa, sem entrar em grandes quantidades de açúcar. Talvez um bocadinho de mel. Talvez o único apontamento, o mel, neste caso, não é? Porque O mel não é importante na nossa alimentação. Não, O mel. é igual ao açúcar. é igual. Pois, Exatamente daí é só esse apontamento. O mel não tem nenhuma vantagem Não, para a nossa... exatamente igual. Para o nosso organismo. Toda a gente diz que o mel que é saudável. É açúcar. Há o mito do mel saudável, mas é um açúcar como os outros. Na realidade, acho que sim. Já agora eu gostava só de ainda voltar atrás e só enfatizar um aspecto que eu acho que é importante, que foi na refeição, no prato principal, se ter usado o peixe. Eu acho que, penso que as gerações mais jovens têm mais dificuldade em comer peixe. E até acho bem a sugestão do peixe que foi escolhido, que sendo um peixe, digamos, com alguma característica mais fibrosa, acaba por ter uma textura um bocadinho diferente, até um bocadinho até parecida com a carne, o que é bom para os jovens que porventura não gostem, e que é fácil depois de se preparar não ter espinhas, que é sempre um problema. Portanto, acho muito importante também isto, a ideia de que as pessoas devem procurar, se comerem 2 pratos por dia principais, eventualmente um ser sempre de peixe. Acho que isso é importante e precisamos muito, de facto, hoje em dia... É caro o peixe? Quem propôs esta mesa caça não pode achar caro o peixe. Caçada. Isso é barato. Ir à caça. Ir à caça é barata. Ir à pesca também é barato. Não é barato, não é nada barato. Não é barato, são as licenças, não. E depois deslocações. Não é assim barato. Eu acho que já há formas... Mas não falámos dos queijos, eu gostava de falar dos queijos. Que cuidados devemos ter a comer ou a ingerir este tipo de alimento? O queijo é um produto de origem animal e, como tal, ele tem gordura saturada. Daí que, para quem está preocupado com a sua saúde, tem colesterol, tem gordura saturada, tem colesterol e tem muito sal. Os queijos são muito salgados. Todos eles não? A maior parte dos queijos são salgados, sim. E ajuda a conservar. Exato, O sal. exatamente. Para Então não ajudar a devemos comer conservar. queijo. Não, nós devemos comer queijo, mas optar por versões menos pobres, ou mais pobres, peço desculpa, em gordura
e também mais pobres em sal. O queijo é fonte de cálcio, é fonte de proteínas de elevado valor biológico, portanto mais uma vez, alimento equivalente. Em substituição de outros alimentos, ou seja, não acumulando com outro tipo de alimentos. Se calhar, em vez de comer uma tosta de queijo e fiambre, escolhe ou come uma tosta de queijo ou come uma tosta de fiambre, uma fatia, a menos que se põe 2 fatias de queijo, então aí já pode pôr uma só de fiambre e uma só de queijo, mas não sei se me estou a fazer entender. Agora, o queijo é de facto um alimento que faz parte de uma alimentação saudável, porque ele é equivalente do leite e dos iogurtes, não é? O queijo é grande fornecedor de cálcio. Portanto, quem tiver intolerância à lactose... Para quem tiver intolerância à lactose, é melhor o queijo do que o leite. Exato. Não é? Porque tolera melhor o queijo do que tolera o leite. Eu só me ia referir uma coisa e pedir aos nossos consumidores que, não só referindo-me à castanha e à amêndoa, mas assim como a todos os produtos que são produzidos no nosso país, quando estiverem nas grandes superfícies, tentem identificar os produtos como sendo produzidos por nós. É uma forma... Por nós? Nós, portugueses, cá em Portugal. Acho que é uma forma de contribuirmos para o enriquecimento de todos nós. É que eu era capaz de quase lançar um desafio à Confagri, não sei se posso fazer aqui em direto, mas era, quando ouvimos falar nas castanhas, eu confesso a minha completa ignorância relativamente às diversas variedades de castanhas. Seria interessante a possibilidade de o grande público ter uma informação mais... na altura de... Ela existe. Mas quando nós vamos comprar as castanhas, diz que é castanha judia, não é? Pronto, há várias, eu já falei no princípio, das variedades principais, a cota, a lava... Até fazemos uma prova a longal, de castanhas, a judia, a martainha, que é a primeira que aparece. Há provas de castanhas? Não. A martainha que aparece é a primeira a aparecer no mercado. Assim como de amêndoas, não é? Há uma diversificação enorme de amêndoas. Por exemplo, os senhores consumidores que comprem amêndoa em casca, se a quiserem conservar muito tempo em casa, a amêndoa de casca rija perde menos que características organoléticas que a amêndoa de casca mole. A amêndoa de casca mole? Sim, senhor. Eu só conheço a casca rija. A gente ouve falar na variedade molar. Não é molar, já há variedades... E encontra-se com facilidade, então? Encontra já nos grandes espaços comerciais essas variedades de casca mole, que é uma variedade que vem bem do estrangeiro, mas bem do estrangeiro, atenção, o exporta em certos, a produção, as árvores em si, e que tem características... Mas é produzida cá depois? É produzida cá e, devido às nossas condições climáticas, tem propriedades bastante diferentes, inclusivamente na parte de açúcar, que é mais adocicada. Enquanto, por exemplo, a gente compra a amêndoa, às vezes que vem por exemplo, dos Estados Unidos, a gente parece um feijão. E a nossa amêndoa é doce, tem mais gordura. Porque é dura, não tem seca? aquelas características que tem a nossa. Talvez lá a cultura seja feita de uma forma mais intensiva para crescer o grão, o miolo, e depois não ganha a gordura, nem ganha o açúcar necessário e idêntico ao que acontece aqui no nosso país. Portanto, acho que os senhores consumidores... É como as uvas. Se procurassem o que é nacional... Enquanto a castanha ainda vai entrando na nossa confecção dos alimentos, a amêndoa entra menos, não é? A não ser nos doces. E aperitivos, doces... Nos pratos indianos entra muito, não é? E já começa a entrar nos pratos. Sim. Como aperitivos... Não, e no próprio prato. No próprio prato também. Claro, em restaurantes mais sofisticados. Basta pedir amêndoa e pôr em cima do bacalhau. Ainda não falámos aqui de um outro alimento também próprio desta altura, que é a abóbora, não é? E que também tem muitas utilizações. Sim, na sopa, no prato, em sobremesas, em doces, em compotas, não é? As sementes da abóbora também são utilizadas e hoje em dia muita gente já começa... não é, da abóbora, interiores de algumas abóboras. A principal vantagem da abóbora em termos nutricionais é o seu teor em carotenoides, portanto em provitamina A, em carotenoides que dentro do nosso organismo se transformam em vitamina A e portanto ela tem o poder de contribuir, assim como a cenoura, para a nossa boa visão. E também tem fibra, tem um teor de água elevadíssimo, mas assim o principal destaque da abóbora são mesmo os carotenoides. A abóbora tem cerca de 10 quilocalorias para ver por cada 100 gramas. Portanto, comparado é um fruto... com a batata? Muito menos. Tanto que fazer... Qualquer dia vamos ter que estar de caderno daqueles de matemática, não é, na mão, a fazer contas umas atrás de outras antes de fazermos uma refeição. Que a batata, sim. Que a abóbora, não sei.
A batata tem um teor calórico baixíssimo mesmo. E, portanto, é até excelente que se utilize na sopa. Abóbora. Eu disse abóbora. Peço desculpa. A abóbora tem então um teor calórico muito baixo e até é interessante que se utilize mais na sopa em substituição exatamente da batata, que é a maior fornecedora de hidratos de carbono. E a abóbora Devemos consumir a abóbora, David. E digamos, todo este tipo, é porque a abóbora também está ligada a outros tipos de as courgettes, etc., acabam de ser relativamente parecidas. Mas as courgettes também é uma coisa que foi introduzida no nosso mercado e no nosso consumo, que há uns anos não se Sim, ok, mas pertence, digamos, ao mesmo tipo. É semelhante. Ou seja, usar a courgette ou usar a será abóbora relativamente parecido, digamos. Será uma boa forma de termos um bom aporte de fibras com baixo teor de hidratos de carbono. É uma boa forma. E de substituirmos sempre na batata. Muitas vezes, quando nós recomendamos uma sopa de hortaliça e legumes sem arroz, sem batata, sem massa, enriquecemos, sobretudo, de facto, nestes produtos hortícolas e que acabam por ser excelentes. A sopa fica com uma consistência idêntica àquela que é a nossa tradição, com menor valor calórico, não é? Que acho que é importante em termos gerais, porque, como dizia muito bem a Ana, até quase logo no princípio da nossa conversa, a sopa acaba por ser um alimento excelente para abrir a refeição, porque nos permite estimular difusamente a secreção gástrica e, portanto, acaba por ser um alimento excelente e sacia bastante. Portanto, acho que acaba por ser importante em termos, não especificamente como tratamento, mas como prevenção de muitas destas doenças. Há pouco falou da importância da hidratação. A sopa também é um alimento que de facto nos ajuda a hidratar o organismo. E para pessoas que têm algumas limitações, nomeadamente pessoas com problemas cardíacos ou pessoas que tenham diabetes, nessas circunstâncias, o que é de evitar? Em termos alimentares, em específico nesta altura do ano, se houver alguma coisa em especial? Nós Já falou aqui de alguns frutos das gorduras. Aí eu acho que a minha experiência dos doentes, realmente, que gostam de alguns destes frutos, nomeadamente os figos, os diospiros e as uvas, que têm dificuldade em resistir a eles, digamos, se comerem, se substituírem o que comem tradicionalmente, as maçãs ou as peras, por estes, acabam por descompensar um bocadinho da sua diabetes. Eu costumo aconselhar, e hoje somos um pouco mais liberais, particularmente para os diabéticos tipo 1. Nós costumamos dizer que os diabéticos tipo 1, a sua grande deficiência é de insulina. Se derem insulina, se ajustarem, se fizerem o cálculo da dose de hidratos de carbono que estão a ingerir, podem adaptar a insulina e não há problema nenhum. Para os diabéticos tipo 2 que têm excesso de peso e que têm, sobretudo, resistência à ação da insulina, devem comer estes alimentos com alguma parcimónia. Isto é, provar um diospiro, provar uma vez uvas, provar uma vez por outra figos, mas não devem manter algumas das... Não falamos dos figos. Pois, que acabam por ser outros dos frutos, digamos, também um pouco desta época. Não só frutos, já passaram. Já passou. Agora começa a ser o fruto seco, que é perigoso, que é, digamos, rico também em açúcar. Portanto, e que, portanto, tem que ser comido com parcimónia nos diabéticos e nas pessoas com excesso de peso. Também. Não é? Nos outros não. Nos outros não haverá problema. Nos outros também, para evitar desenvolver excesso de peso e diabetes. Não é? Portanto, no fundo, por todos. Para o lado. Eu não apontei para o lado. Desculpa, não tem nada. Agora deixou-me ficar mal sem necessidade nenhuma. Não foi qualquer coisa. Estes bocados vai acrescentar mais algumas ideias para as pessoas lá em casa, nomeadamente para quem... Para relembrar aquele problema dos doentes que fazem tratamento de coagulação de sangue, não comerem diospiro, toranja e chá de pericão. Muito bem. Porque o chá de pericão muitas vezes é usado para tratar problemas digestivos que nesta altura são... É verdade. Até é usado mais, eu acho que a ideia que as pessoas têm mais do ipericão é mais para acalmar, não é? É para o estômago. Para o estômago é também. Mas também um bocadinho. E portanto, nesses doentes, é proibido. Portanto, fora isso, mais nada. E em relação àqueles alimentos, pelos vistos pelos quais nós temos alguma estima e não passam de mitos, como é o caso do mel, há outros? Ou seja, o mel é um alimento que nós temos um mito como referência, como sendo um bom alimento, um alimento que devemos consumir de vez em quando. Há outras coisas, desculpem, relacionadas, portanto, com as abelhas, não é? A gente só fala em mel. E há outros produtos, por exemplo, como o pólen. Acho que é um alimento que não tem características diferentes e que acho que é proveitoso para o consumo de pólen de abelhas. Agora o mel... eu não sei para que serve. O mel é açúcar. O pólen não é açúcar. O pólen não. Portanto, acho que é um produto que nós... O mel é? Sim, o mel sim. Mas o pólen não. O
pólen, conforme as abelhinhas vão entrar lá, tem um sistema de escova que deixam cair no recipiente. E depois fica granulado e que é para consumir, não é? Pois, é para consumir, mas bem, não se percebe muito bem para que é que serve, não é? Não, é um alimento... É decorativo. É. Estamos quase no final. Eu não sei se o António quer acrescentar mais alguma coisa àquilo que falámos aqui. Há pouco estávamos a falar das dificuldades muitas vezes comerciais, não é? Destes produtos. Sim, de valorizar e de fazer, pronto, no nosso país, a comercialização passa por muitos intermediários e contribui que chegue, por vezes, ao consumidor a preços muito elevados, não chegando a essa mais-valia ao produtor, perdendo-se, portanto, pelo caminho. Claro. E que os consumidores... Provavelmente era capaz de ajudar a incentivar o consumidor, lá está, se fosse possível também dar-lhe mais informação, como dizia há pouco ali o David, em relação às variedades que tem, em relação àquilo que é o nosso, que são os nossos produtos. Nós, não é? já agora, perdão, não é? Na minha zona, já que o Sr. Professor falou em feiras, agora próximo do São Martinho, há uma feira em que o rei ou a rainha é a castanha, em que há várias variedades de castanha e que há um concurso de castanhas e, portanto, que é em Carrazedo do Montenegro, quem estiver interessado, Lá estaremos. São os meus convidados, assim Leva um bloquinho de notas e aprende mais sobre as várias variedades de castanha. Exato. Ana, nós falámos... Mas se forem a um site do Ministério da Agricultura, por exemplo, sobre castanha, tem lá todas as variedades de castanhas, com o nível de doçura, com o nível de vitaminas por variedade, não é por cada muito 100 técnico, gramas. não? Para o consumidor aquilo. É capaz de ter um bocadinho, parece. Dá essa informação. Essa descrição não é? tem outro objetivo que não... Dá essa informação. Não o de chegar ao consumidor. Eu acho que as pessoas vão perder no site antes de chegarem lá. É capaz de haver outras soluções mais práticas para os consumidores. Esse é um estudo muito bem feito. Pois, ele é completo. Parece-me que é um bocadinho técnico. Se calhar consultou. É? Já consultei, mas pareceu-me que era muito técnico para chegar ao consumidor. Ana, eu ia lhe perguntar outra coisa. Falámos aqui um pouco da prevenção e como é que é possível, através de alguns alimentos, prevenir ou ajudar a reforçar as nossas defesas em caso de gripe. Uma das coisas que se fala muito é da canja de galinha. Por causa do mel, lembrei-me da canja de galinha. Não, a canja de galinha não é. Também não. Não, isso também é verdadeiramente um mito. A canja de galinha é riquíssima em gordura. Não faz bem à constipação. Não faz bem à constipação. Faz bem à constipação. Pode ser o quente, caldo quente. Agora a canja de galinha em si não faz bem à constipação. Mas então, se nós já estivermos, falámos de como podemos prevenir ou ajudar através da alimentação, mas se nós já estivermos doentes, contrairmos a doença, que cuidados devemos ter aí? O principal período, cuidado a ter é mesmo a hidratação. Porque se estamos com gripe podemos estar com febres, com temperaturas elevadas e, portanto, é necessário hidratar conveniente o organismo. Água. Se não for com água, se a pessoa se cansar de estar sempre a beber água, pode beber sumos 100%, sumos 100% de fruta, não são néctares nem refrigerantes, são sumos 100%, ou então sumo de fruta natural. Aumentar a ingestão de fruta e de hortícolas, nomeadamente sopa, mais uma vez, beber chá, beber tisanas, beber infusões. A questão está só, por exemplo, não consumir a sopa ou o chá demasiadamente quente, porque ainda transpira mais e ainda está a perder mais água pelo organismo. Portanto, deixar arrefecer um bocadinho. Desculpe. Morno. Exatamente, deixar arrefecer um bocadinho e depois ingerir. Outro cuidado que a pessoa deve ter no caso de já estar com gripe, para além da hidratação, é comer mesmo, fazer 5 a 6 refeições por dia, exatamente para não enfraquecer ainda mais o organismo. Nós, quando temos gripe, ficamos com o apetite comprometido, não nos apetece comer, não temos fome, mas fazer pequenas refeições ao longo do dia, exatamente para não ficarmos ainda mais fracos e para que a recuperação... Fazer mais, provavelmente, ainda do que aquelas que costuma fazer, até porque vamos fazê-las com menos quantidade de alimento, não é? Exatamente. De certeza, por causa da falta de apetite. Isso é a melhor forma de combater, ajudar a combater. De ajudar a combater, sim. E não esquecer, lá está, os frutos e os hortícolas são os alimentos que nos ajudam, ou que podem, de alguma forma, prevenir a doença, porque fortalecem o sistema imunitário, e depois, quando a doença se instala, ajudam na mesma o sistema imunitário a funcionar. Há outra coisa, David, muito própria desta altura, que são as alergias, não é? Muitas alergias. Há alguma forma também aí de compensar, de equilibrar, de ajudar as pessoas nesta fase a controlarem esse problema?
Acho que as alergias, em pessoas que, digamos, que já têm predisposição para isto acontecer, para terem essas alergias, é natural que muitas vezes com o aparecimento da umidade isso possa contribuir para isso voltar a aparecer. Obviamente que os alimentos, se porventura não estiverem bem conservados, eventualmente poderão desencadear. Em termos gerais, eu não diria propriamente que existe assim um alimento que possa permitir prevenir as alergias. O que eu acho que aí, sobretudo, que há a ter atenção é os alimentos estarem, digamos, dentro do prazo de utilização, também sem ser demasiado fundamentalista, que às vezes também caímos, digamos, no exagero, e eu diria que não há alimentos prescritos, não há alimentos que sejam ideais e que só se possa comer que eles são melhores que os outros. A variedade de todos os alimentos é o mais importante. E também aqui no que diz respeito às alergias, se a pessoa sabe que existe uma alergia específica a um determinado alimento, deve evitá-lo. Claro. E de resto não haverá assim um conselho extra. Diga, Carlos, para rematar mesmo, que estamos no final. Eu queria acrescentar aqui uma coisa que o David disse, é que há determinados alimentos que têm alergias cruzadas com determinados produtos. E isso valia a pena, se estiver interessada num outro programa, eu não sou alergologista, mas trazer cá um imunoalergologista... Que pudesse falar desse cruzamento, não é? Dessa interação. Por exemplo, com as nozes, com os amendoins. Sim. Há alergias cruzadas, por exemplo, com óleos, com resinas, e às vezes a alergia à resina, se comer uma amêndoa, pode ter uma reação alérgica e a alergia ser cruzada. É com certeza um assunto tema interessante para trazermos aqui um dia destes e para sabermos mais sobre ele. Nas respostas dos parceiros de hoje vamos saber o que está a ser preparado para a 16ª Feira do Empreendedor, da Associação Nacional de Jovens Empresários. Ela vai acontecer de 21 a 23 de novembro. José Fontes é o coordenador da Unidade de Empreendedorismo da Associação Nacional dos Jovens Empresários e é o responsável também por esta Feira do Empreendedor, que já é muito crescidinha, 16 anos, 16 anos, está perto da maioridade, são 16 anos a ajudar a realizar sonhos, a atenuar problemas, a acelerar projetos, a fazer um pouco do que melhor se faz hoje em dia em Portugal. Qual foi o espírito desta feira com que ela nasceu? O tema este ano, nós todos os anos temos um tema de feira. Estava a perguntar primeiro como é que ela surgiu. Surgiu da necessidade de reunir no mesmo espaço todo um conjunto de apoios, não só para pessoas que queiram criar o seu próprio emprego, mas também para empresários que queiram expandir e internacionalizar as suas empresas. Assim nasce a Feira do Empreendedor. Foi assim que ela surgiu. E agora estava-me a dizer que este ano iam ter... Este ano, curiosamente, numa altura de contenção, nós pegamos o tema Dream Big. Esse tema tem dois pressupostos. Sonhar em grande, não é? Sonhar em grande, mas não só. Sonhar também à escala internacional. Hoje em dia não tem lógica criar um projeto com base apenas no mercado nacional. Qualquer projeto, seja ele de serviços, de indústria, etc., tem que nascer, a sua agenda tem que ter uma visão global. Tem que vender para o mundo, porque o mercado nacional está cristalizado. E um projeto que nasce apenas para Portugal pode utilizar apenas o país como projeto piloto, mas depois alargar, internacionalizar e vender para fora. Então esse vai ser o grande tema deste ano. E como é que vão trabalhá-lo na feira? Vamos trabalhá-lo em diversas áreas. Nós temos 13 iniciativas âncora, é a maior feira de sempre. Por isso é que eu estava a dizer, curiosamente, numa altura de contenção, nós expandimos, pensamos grande também, demos o exemplo. E vamos ter eventos na área de coaching, eventos na área de formação e informação. Vamos ter a exposição clássica com mais de 100 empresas. Temos eventos de networking, temos lançamento de novos livros e guias práticos de empreendedorismo. Temos um grande evento chamado Master Internacional de Coaching e Empreendedorismo, que surge no âmbito do projeto Inovação Portugal, um grande projeto que a CANS desenvolveu e que vai acelerar 80 empresas. Esta iniciativa é o culminar de todo um trabalho de mais de um ano, a trabalhar com muita proximidade em 80 projetos, com 80 promotores de elevado potencial. Temos também A quem é que se dirige esta feira? Esta é uma feira que nós chamamos de banda larga, cada vez mais profissional, mas de banda larga. Ou seja, desde o estudante que acabou o seu curso e quer ver uma solução de futuro, até o empresário que vende para o mundo e quer encontrar parceiros. Exatamente. E que já está no mercado. É uma feira, por ser de banda larga, mais complicada de, entre aspas, vender, mas tem este serviço que CANS proporciona de missão de promover, disseminar e apoiar o empreendedorismo em Portugal. E quantas pessoas lá tiveram ano passado? O ano passado tivemos aproximadamente 20 mil pessoas. Tem vindo a aumentar o público da feira? Tem vindo a mudar um pouquinho, tem vindo cada vez mais. Tem vindo a mudar. Tem vindo a mudar.
Cada vez mais profissionais, cada vez naturalmente uma componente bastante forte de desempregados, curiosamente mais mulheres do que homens. Restamos esse detalhe ao longo dos últimos anos e criamos um evento só para mulheres, chamado Woman Inove, em que temos mulheres que montaram empresas, mulheres que carregam o pesado fardo de tratar da família, mas também arranjam tempo de criar empresas com sucesso e vão passar essa experiência para um painel também de mulheres. E temos cada vez mais o empreendedor por necessidade em detrimento do empreendedor por vocação. Cada vez mais o empreendedor de base tecnológica, aquele empreendedor mais de vocação, que nasceu para o mundo, é um pedaço, é uma franja mais pequena do que vai ficando por cá, porque naturalmente vai agarrar as oportunidades que o próprio mundo oferece, e temos muito aquele empreendedor que procura uma solução de vida, procura criar o seu próprio posto de trabalho, e por isso é que isto é um projeto apoiado pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. Onde é que a feira está sediada? No local do costume, na Centro de Congressos da Alfândega de Porto, de 21 a 22 de novembro. Começa 19 com um evento também interessante que é o Fórum Portugal Energy Power, que vamos reunir um conjunto de especialistas nacionais e internacionais para falar de soluções... No mesmo local também? Tudo no mesmo local. Eu diria que o Porto, nestes dias, é a capital nacional do empreendedorismo. Do empreendedorismo, no final de novembro, não é? No final de novembro. Quem quiser mais informações sobre a feira ou até perceber como é que pode participar, não é? Basta ir ao site feiradoempreendedor.ons.pt. Tem uma página própria. Tem uma página própria, naturalmente. E depois temos um back-office que está a apoiar. E tem lá toda a informação. Toda a informação necessária das 3 iniciativas. Há aqui um detalhe que eu acho que é relevante. Diga. Mesmo que não entender que a feira possa servir de alguma forma, nós, desde a primeira edição, que nos associamos a causas sociais, temos a marca Yes We Help, e este ano a campanha que fazemos é com o Brecht Crowdfunding Social, em que identificamos 3 projetos sociais muito concretos e cada participante, numa das iniciativas da feira, vai fazer uma doação, no mínimo de 2 euros, simbólico, mas que vai ajudar a realizar sonhos de quem mais precisa. Muito obrigada, José Fontes, por ter vindo falar desta 16ª Feira do Empreendedor. Espero que ela corra bem. Vai correr seguramente. E obrigada. Vêm aí mais notícias dos parceiros. Tome nota agora do que lhe possa interessar. O Oceanário de Lisboa abre as portas para a exposição Planet Ocean. São 35 imagens de grande dimensão no intenso diálogo de cores que dão a conhecer aos visitantes as ameaças socioeconómicas que os oceanos enfrentam hoje. Pode ser visitada até janeiro do próximo ano. A exposição Biomes de Catarina Castelo Branco está patente no Museu do Oriente até ao dia 27 de outubro. Inspirada num biome que pertenceu ao seu bisavô, a pintora revisita os 30 anos de carreira marcados de forma profunda pela presença do Oriente. Um protocolo estabelecido entre a Parques de Sintra e a Direção-Geral do Património Cultural enriqueceu ainda mais o espólio da exposição permanente Vitrais e Vidros, patente no Palácio da Pena desde 2011. São 12 peças de vidro europeu produzidos entre os séculos XV e XVII que pertenciam ao rei Dom Fernando II. A street food, ou comida de rua, é muito popular e faz parte do cotidiano das pessoas nos países asiáticos. A Índia não é uma exceção e por isso a comunidade hindu de Portugal em Lisboa oferece neste domingo uma formação em comida de rua indiana. A Fundação Calouste Gulbenkian recebe a edição de 2013 da Conferência Internacional O Livro e a Literatura – Desafios da Era Digital. Evento de entrada gratuita que decorre no dia 28 de outubro e que conta com oradores nacionais e internacionais. E com a agenda estamos a fechar o programa de hoje. Falámos sobre os alimentos de outono. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. E agora vou deixar-lhe 2 livros, 2 sugestões de leitura de livros que saíram recentemente. Um livro da Conceição Espada, Gire o Stress em Tempo de Crise. É sempre bom gerir o stress em tempo de crise, mais útil do que nunca, provavelmente. E depois um livro de uma autora que provavelmente já conhece, Gillian Flynn, porque ela teve um livro que foi best-seller, que foi o Em Parte Incerta, e agora regressa com Lugares Escuros. Em 2012, Portugal registrou a taxa de natalidade mais baixa desde que há registros. Cada vez mais se adia a chegada do primeiro filho e há até quem decida que definitivamente não quer ter filhos. Viver sem filhos, porque sim, é o tema do próximo Sociedade Civil, porque Sociedade Civil somos todos nós. Até amanhã.